História de quando eu vi a minha mãe e o meu professor fazendo aquilo. Quando isso aconteceu, eu tinha apenas 9 anos. Desde os 8 anos, eu sempre tive muito problemas na escola porque eu conversava muito. Em todas as reuniões, meus professores falavam isso pra minha mãe e ainda falavam pra me levar no psicólogo. Até aí tudo bem. Só que a minha mãe estava sempre conversando muito com o meu professor de educação física e tal. Enfim, o meu pai também nunca foi muito presente na minha vida e da minha mãe. Só que teve um dia que eu e a minha mãe e esse meu professor saiu pra gente tomar sorvete. E quando chegou lá, eu perguntei pra minha mãe por que o nosso professor estava junto. E ela falou que era só pra conversar sobre mim. Até que depois de um tempo, a minha mãe se levantou da mesa e saiu. E logo depois, meu professor também. E eles estavam demorando muito, então eu fui atrás deles. E quem procura acha, né? Eu acabei vendo a minha mãe e meu professor se beijando. Isso mesmo. E não acabou por aí não, tá? Parte 2 da história de quando eu vi a minha mãe e meu professor fazendo aquilo. Continuando. Depois que eu vi os dois se beijando, nós fomos pra casa. E passou um tempo e depois disso a minha mãe me levou na casa desse professor para eu fazer lição. Só que o mais engraçado é que eu fiquei na sala sozinha e os dois desapareceram. Até que eu vi a minha mãe gritar e eu saí correndo desesperada atrás dela. Até que eu encontrei os dois e abri a porta. E eu fiquei paralisada porque a minha mãe estava fazendo aquilo com o meu professor. Então nós fomos para casa e minha mãe me disse para eu não contar nada pro meu pai. Só que eu contei e eu acabei mudando de escola. Meu pai e a minha mãe ainda estão casados, só que o casamento não vai nada bem. E até hoje eu sou traumatizada. História de quando eu engravidei do meu meio-irmão. Na verdade, ele era meu irmão por consideração, porque eu morava na casa da família dele. E eu e a família dele fazíamos tudo juntos, então eu real me considerava parte da família. E eu e o meu meio-irmão éramos muito próximos. Até dormíamos no mesmo quarto. Tipo, os melhores amigos. As pessoas até chegaram a falar que ele tinha ciúmes de mim. Mas eu nunca dei bola e achava que era besteira. Até que eu voltei a morar com meus pais de sangue. E depois de uns meses a família dele deu uma festa e me convidou. Eu lembro que eu bebi um pouco e eu acabei dormindo lá. E como eu tava meio bêbada, acabou que... Já tô postando a parte 2 lembrando que a história não é minha. Parte 2 da história de quando eu engravidei do meu meio-irmão. Continuando. Como eu tava meio bêbada, a gente acabou dormindo junto na mesma cama. E nisso acabou rolando aquilo. Mas eu achei muito estranho. Tanto que no outro dia ele quis conversar sobre isso e eu falei pra ele que eu não lembrava de nada. Depois disso eu acabei voltando pra minha cidade e descobri que eu tava grávida. E eu nunca tive coragem de contar que a minha filha é filha do meu meio-irmão. Mas eu e a minha filha estamos muito felizes. História do dia em que eu engravidei do meu próprio primo. Quando eu tinha 9 anos, eu amava ir pra casa da minha tia, porque eu tinha um primo que era muito legal comigo. E ele tinha por volta de 13 anos. Quando eu ia pra casa da minha tia, a gente brincava de várias coisas. A gente assistia filme, a gente andava de skate, eu maquiava ele, coisas de criança mesmo. Até que um dia a gente resolveu brincar de casinha. Sim, ele era o pai e eu era a mãe e eu peguei uma boneca que eu tinha levado pra ser nossa filha. Até aí tudo bem, a gente brincava como se fosse criança mesmo. E daí um dia a minha tia teve que viajar por 3 dias a trabalho e o meu primo pediu pra eu ficar com ele pra ele não ficar sozinho. E a gente resolveu fazer uma festa de pijama, eu e ele. Até que a gente decidiu ver um filme. Nessa época eu acho que eu já gostava dele, até porque eu já tive outros namoradinhos na escola, né? Mas pra mim ele era muito diferente, porque ele era muito carinhoso e sempre cuidava muito bem de mim. Então eu decidi beijar ele. Parte 2. Parte 2 da história de quando eu engravidei do meu próprio primo. Continuando. Quando eu beijei meu primo, eu já era 4 anos mais velha. Eu já tinha 13 anos. Na hora que eu tava beijando meu primo, ele ficou meio assustado, mas continuou me beijando. Até que o beijo foi ficando mais intenso e rolou. Não era pra ter acontecido porque eu ainda era virgem, né? E não nos prevenimos. Mas até aí tudo bem. Depois de 3 meses, a minha menstruação não descia, mas eu nem fiquei desconfiada porque ela era atrasada mesmo. Até que um dia eu passei muito mal e a minha mãe teve que me levar no hospital. E eu fiz o exame de gravidez e deu positivo. Eu saí correndo pra ligar pro meu primo, pra contar da gravidez, e ele simplesmente não aceitou ela. E eu não tive coragem de contar pra minha mãe quem era o pai do meu filho. Falei que tinha sido numa festa e que eu não lembrava, sendo que eu estava grávida do meu próprio primo. Não sei se ela acreditou, mas ela aceitou a gravidez. E hoje eu tenho 14 anos e um bebê de 4 meses. E eu ainda amo muito meu primo. O dia em que eu fui pra praia com um cara que eu tava afim e passei a maior vergonha da minha vida.
Eu sempre tive uma queda muito grande por um menino mais velho. Aquela paixão que era de criança e eu fui crescendo e continuava apaixonada por ele. Mas ele nem fazia ideia. Resumindo, eu tive um glow up, fiquei bonita e ele começou a me notar. E um detalhe, a gente tinha muitos amigos em comum. Então, em um dia específico, todos eles iam pra praia e esse cara acabou me chamando. Eu fiquei tão ansiosa, escolhi minha roupa, nossa, eu precisava estar muito gata. Porque eu real achei que aquele dia ia ser o dia. Tava tudo indo muito bem até que eu decidi entrar no mar. Quando eu tava saindo, eu tentei dar uma de gostosona e fiquei olhando fixamente pra ele. E eu percebi que ele não parava de olhar pra direção dos meus peitos. Mas eu achei que era só ele demonstrando que ele também tava afim. Quando eu cheguei mais perto, eu percebi que ele tava muito assustado. E foi aí que quando ele olhou pros meus peitos de novo, eu também olhei e percebi que eu estava sem o meu biquíni. Meu marido, ele sempre teve o péssimo hábito de ficar falando da nossa vida pras pessoas. Tipo assim, ficar contando as coisas boas, sabe? Ai, tô fechando um negócio, vou fazer uma viagem, comprei uma casa. Ou mesmo de ficar contando o nosso casamento. Nossa, o meu casamento é bom demais, a gente não briga, a gente convive tão bem e a minha esposa é perfeita, ela me ajuda com tudo. E tipo assim, se ele conhece a pessoa agora, daqui 10 minutos, ele já tá contando a vida dele pra pessoa. Isso sempre me incomodou, sabe? Eu sempre tentei alertar ele, amor, para com isso. Você não conhece o coração das pessoas. Tem muita gente invejosa nesse mundo. E a inveja, ela faz mal pra gente. Ela traz atraso pra vida da gente. Mas meu marido, ele nunca acreditou que não, que isso é coisa da minha cabeça, que o futuro pertence a Deus e a gente, que se você correr atrás não existe essas coisas. Teve uma vez que meu marido tava fechando um super negócio, ia sobrar uma grana boa pra gente. E tipo assim, já tava praticamente fechado, ele já tinha combinado tudo certinho com o cara. Nisso ele saiu contando pra todo mundo. Contou pra todo mundo da família dele, pra todo mundo da minha família, pros vizinhos, pro periquito, pro cachorro, pro papagaio. Na última hora, o negócio deu pra trás. E eu falei pra ele. Falei, isso aí foi porque você saiu contando pra todo mundo. E ele, não, é porque não tinha pra ser. Se não foi dessa vez, vai ser pra outra vez, sabe? Cabeça dura que, meu Deus do céu. E aí teve uma vez que um colega do trabalho dele chamou a gente pra poder ir no chá de bebê do filho dele que tava pra nascer. Me arrumei super, como eu sempre tive costume, eu sempre gostei de sair bem arrumadinha. E a gente foi. Quando chegamos na casa daquele pessoal, eu não conhecia, sabe? Esse cara eu já tinha visto ele assim de relance, mas a mulher eu nunca tinha visto. Eu me senti assim tão estranha porque de cara, na chegada da casa, eu já percebi o tanto que esse cara, né, o colega do meu marido, tratava a esposa mal. Tipo assim, sabe aqueles caras que falam assim, pega uma água pra mim. Faz aquilo pra mim. Como se a mulher fosse uma escrava, como se ela estivesse ali pra servir, se ela realmente fosse submissa. Então, e aquilo já me incomodou, já me deixou assim, ai, sabe, eu já não queria estar ali. Meu marido, que já tinha costume com esse cara, né, certamente já brincava muito lá na empresa, começou a falar da vida dele, como é de costume dele também. Falou assim, olha aqui, fulano. Essa aqui é minha esposa, você não conhecia ela, né? Olha o tanto que é gata. E ainda por cima, é gerente de vendas no trabalho dela. O salário dela é muito melhor do que o meu. Vai dizer aí, se eu não sou um cara de sorte, mulher bonita, boa esposa, ganha bem, ganhei na loteria, sabe? E nisso o cara rindo, os dois zoando. Quando eu olhei na mulher, na esposa dele, ela tava assim com os braços cruzados e com a cara bem fechada olhando pra mim, sabe? Que já me deu um certo receio. Só que até aí eu pensei o seguinte, mas ela tá na razão dela, né? A mulher tá grávida, tá mais sensível. Eu, particularmente, quando eu fiquei grávida, eu me sentia a mulher mais feia do mundo. E aí, de repente, tem uma mulher na sua casa que seu marido e o colega ficam elogiando. Então, tipo assim, deve ser ciúme. Eu pensei que o olhar daquela mulher pra mim fosse ciúme. Só que os dois continuou conversando e ela continuava me encarando. E eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a ficar bocejando, me deu aquele sono mais pesado do mundo. Meu corpo ficou mole. Sabe quando a sua pressão despenca assim de uma vez, que te dá aquela moleza? Eu fiquei com essa sensação. E eu bocejava tanto, mas tanto que o meu marido chegou a comentar. Falou assim, você tava com sono, pra que a gente veio? Só que eu saí de casa super bem. Quando a gente saiu de casa, eu tava animada, sabe? Eu arrumei meu cabelo, eu fiz maquiagem. Então o problema não era esse. E aí, né, continuamos conversando, eu dei até uma cutucada no meu marido pra ele dar uma diminuída, sabe? Pra ele segurar um pouco a onda. Tentei mostrar pra ele que a mulher não tava gostando.
Teve um momento que a gente estava conversando e aí eu quis meio que trazer a mulher mais pro assunto, porque ela estava muito jogada de canto. Então eu falei alguma coisa, não me lembro ao certo, e no que eu falei, eu toquei nela, sabe? Tipo, toquei no braço dela. Olha, juro. Quando eu toquei no braço daquela mulher, eu arrepiei dos pés à cabeça. Sabe aquele arrepio que dói na alma? Aquele arrepio de medo? E nesse mesmo momento, a minha cabeça começou a doer, mas uma dor tão forte, como se estivesse pegando meu cérebro e espremendo assim, ó. Nesse momento eu entendi que o olhar daquela mulher não era só ciúmes, que aquela mulher, ela estava sentindo inveja das coisas que o meu marido estava contando, da forma que o meu marido me tratava, certamente. E aí nisso, eu chamei o meu marido no canto e falei assim, amor, dá uma segurada na onda, não fica me elogiando, não fica falando tanto do nosso casamento, da nossa vida não, porque os olhares daquela mulher tá me fazendo mal. Só que mais uma vez, é claro que o meu marido não acreditou. Ele começou a rir e falou assim pra mim, você inventa cada coisa, isso não existe. Sei lá, a mulher deve estar de mau humor, é normal quando a mulher tá grávida ficar com essa variação de humor, você era desse jeito. Não me deu bola. Voltou pra lá, continuou conversando com o cara e os dois começaram a beber junto uma cervejinha. E aí que ele começou a beber a cervejinha, aí que a língua do homem fica solta, sabe? Começaram a falar sobre finanças. E meu marido falou que a gente tinha uma pequena poupança, que a gente tinha uma casa de aluguel, que antes da gente se casar, ele não tinha uma situação tão tranquila, mas que eu ajudo muito ele, sabe? E aí voltaram para assunto de casamento e meu marido voltou a arrastar papo da vida dele de novo. E todo o tempo a mulher do mesmo jeito de quando a gente começou a conversar, os braços cruzados e a cara ruim pra mim. E nesse período, a mulher ela já nem dava bola para os outros convidados mais. Ela não saía ali ao redor da gente, sabe? Feito uma estátua mesmo, com os braços cruzados olhando pra mim. E cada vez eu ficando pior. E meu estômago embrulhava. E me dava aquela tonteira, e me dava aquela vontade de vomitar. E as minhas pernas parece que já estavam bamba e eu mal conseguia parar em pé. Gente, eu tava num mal-estar insuportável. Eu acho que nem quando eu tava grávida, eu sentia um mal-estar tão pesado, sabe? Tão forte daquele jeito. E aí teve um momento que eu já não tava aguentando mais e eu disse assim, amor, pelo amor de Deus, me leve embora daqui. Eu tô passando muito mal, eu preciso ir no hospital, aconteceu alguma coisa, não, tô normal. E eu tava com a boca, gente, branquinha, dava pra ver na minha cara que eu tava mal. Meu marido ficou preocupado, ele viu que eu realmente não tava brincando e imediatamente a gente pegou o carro e saiu. A minha ideia era chegar em casa, tomar um banho e esperar um pouco. Se não passasse, eu iria sim pro hospital, porque tava insuportável, tava demais. Só que, gente, assim que a gente chegou em casa, aquilo sumiu. Assim que a gente colocou os pés em casa, eu tava super bem da forma de quando eu levantei da cama. Uma coisa mais cabulosa do mundo, sabe? Nisso eu fui tomar banho sem falar nada pra ele, porque eu sei que ele não acredita. E eu tomava banho e eu rezava, sabe? Eu pedia a Deus pra tirar aquele olho ruim de mim. E quanto mais eu rezava, mais eu arrepiava. Aqueles arrepios de medo mesmo, de, sei lá, de uma sensação estranha. E aí quando eu saí do banheiro enrolada na toalha, super bem, eu contei pro meu marido, eu falei assim, olha, aquela mulher, eu sei que ela sofre no casamento, deu pra ver a forma que o seu amigo trata a mulher, mas ela é muito carregada, muito invejosa. Você acredita que era o olhar dela que estava me fazendo mal? Olha, eu tô bem, parece que eu nem sou a mesma pessoa que tava lá na casa deles. E o meu marido, ele não falou nada nesse dia porque eu tava passando mal, né? Então acho que ele não quis discutir comigo. Só que ele não acreditou. Não adianta pensar que eu convenci ele que não. Meu marido, ele é igual o Tomé. Eu acho que nem igual o Tomé, né? Porque nem vendo ele não acreditou. Só que eu implorei pra ele. Eu falei assim, amor, por mais que você não acredite, não cometa mais da nossa vida com aquele casal. Eles ficaram com muita inveja da gente. Por favor, por mais que você não acredite, faça isso por mim. Eu entendo que aquela mulher, ela deve ter uma vida muito difícil. Olha, o homem deu pra ver que é um péssimo marido, porque pela primeira vez que eu tava ali na casa deles, a casa tava cheia de convidados e ainda assim ele tratava a esposa grávida daquele jeito. Imagina só quando os dois não tá sozinhos, né? Então ele deve quase que agredir ela, né? Mas não é porque a vida dela é frustrante, né? Que o casamento dela não deu certo, que ela não vive numa vida feliz, que ela tem o direito, assim, de colocar esses olhares ruins nas pessoas, né? Que ela tem o direito de carregar a vida dos outros de inveja, apesar que tem muitas pessoas que fazem isso sem nem perceber.
Então, assim, eu nunca tinha visto uma pessoa tão pesada, tão carregada daquela forma. E o que eu posso te dizer é que se a sua vida não tá boa, se a sua vida não te agrada, não tá da maneira que você gostaria que tivesse, levante a bunda do lugar e vai fazer alguma coisa para mudar e não invejar a vida dos outros.